Boa noite, pessoal. Será possível líderes ocupados usarem IA generativa mesmo sem tempo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Pri Paulinelli, hoje sou Head de Analytics de uma grande indústria siderúrgica multinacional. Sou professora e mentora de carreiras em dados e IA. E nessa live eu vou dar um passo para ensinar gestores de negócio a se tornarem líderes em dados e IA na sua área de atuação, independentemente de qual ela seja. Se você é da área da saúde, da indústria, assim como eu, área financeira ou qualquer outra indústria, eu acredito que você vai aprender muito hoje. E o tema da aula de hoje é o seguinte: será possível que líderes ocupados consigam usar a IA generativa mesmo sem tempo? Todos nós estamos sem tempo, né? Bom, mas antes da gente mergulhar nos detalhes de como entender se a IA generativa cabe na agenda de gestores ocupados, a gente vai dar um passo atrás e entender um pouco da história da inteligência artificial. Como ela evoluiu e chegou até a IA generativa que hoje estamos vendo transformar rapidamente o mercado e ser tão debatida nas empresas de todos os setores. A inteligência artificial tem suas raízes lá na década de 1950. Veja, estamos estudando tudo isso há muitos anos. Quando os primeiros experimentos e teorias sobre computadores capazes de simular o pensamento humano surgiram. Nos primeiros anos, a IA foi voltada para resolver problemas muito específicos e de cunho matemático, como jogos de xadrez ou solução de problemas relacionados a números. Com o tempo, a IA avançou para sistemas que desenvolveram o aprendizado com dados, surgindo o aprendizado de máquina, em que a IA já era usada para tarefas mais dinâmicas, como recomendação de produtos e detecção de fraudes, que é algo que a gente usa muito hoje em dia. Mas foi o Deep Learning, ou redes neurais profundas, que abriu portas para aplicações ainda mais poderosas, como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. E não podemos esquecer que o que permitiu tudo isso foi o aumento do poder computacional e a disponibilidade do que a gente chama de dados em nuvem, que nos interessa e trata, desse grande volume de dados a que a gente fica expostos aí todos os dias. A gente vive num mar de informação. Hoje estamos na era da IA generativa, que foi democratizada no final de 2022 e se tornou uma das vertentes mais empolgantes e revolucionárias da IA. E talvez esse fato tenha sido constatado justamente por causa da democratização. Diferente da IA tradicional, que apenas usa dados prontos, a IA generativa cria novos conteúdos, como textos, imagens e vídeos, com base em grandes volumes de dados, o que se torna uma aliada super estratégica dentro do ambiente de negócios. Com a IA generativa, não é preciso a gente ser especialista. Eu não preciso ser um cientista de dados ou estatístico para usar. A gente precisa apenas fornecer informações e saber fazer perguntas certas para gerar respostas úteis, ajudando você a gerenciar suas equipes e obter insights que sejam relevantes para o negócio, como usar a tecnologia para reduzir custos, aumentar a receita, fidelizar o seu cliente ou promover uma eficiência operacional, por exemplo. Bom, e por que a IA generativa se torna especialmente útil para líderes ocupados? Porque permite que a gente agilize processos e otimize o tempo, que é tudo que todo gestor quer e precisa. Ao invés de gastar horas escrevendo relatórios, desenvolvendo apresentações ou buscando insights nos dados, você pode usar a IA generativa para automatizar essas tarefas e focar no que realmente importa, que é a tomada de decisão estratégica, o entendimento do seu processo de negócio, o convencimento do seu negócio e tantas outras funções.
Bom, usar dados e IA é super importante para alcançar o sucesso. Então, vou falar aqui sobre o que a IA generativa realmente pode fazer pelo seu negócio. Essa tecnologia é um divisor de águas, porque ela vai muito além da análise de dados tradicional. Ao invés de apenas trabalhar para organizar e analisar os dados que você já possui, a IA generativa permite que as pessoas façam muito mais, gerem novos conteúdos, como textos, imagens, ideias de produtos, vídeos. Tudo isso a gente tem feito de forma personalizada e criativa. O ponto-chave aqui é que a IA generativa vai permitir que você adapte as soluções que você tem aos desafios específicos da sua área, ajudando a resolver problemas com uma abordagem mais inovadora, que é tudo que as empresas buscam. Então, como que a gente faz para usar tudo isso? Muitas pessoas me perguntam isso. Hoje existe no mercado uma série de ferramentas públicas e privadas, como o ChatGPT, o Copilot, o Gemini e tantas outras. E ferramentas como o Click, por exemplo, que são específicas para visualização de dados em dashboards, também já vêm acopladas com modelos de linguagem que permitem fazer tudo num lugar só. Bom, mas será que a gente deve usar a IA generativa isoladamente? Como que eu começo, né? Então vamos lá. ChatGPT, por exemplo, mas pode ser qualquer outra. É uma ferramenta poderosa, mas usada isoladamente, sem uma estrutura e um planejamento, pode limitar os benefícios que uma IA generativa pode trazer para você e o seu negócio, e até mesmo trazer riscos. Quando falamos de IA, especialmente em um ambiente empresarial, é essencial considerar aspectos como segurança, ética, compliance e, propriamente, os segredos do negócio. Garantir que a privacidade dos dados seja respeitada e que o uso da IA esteja em conformidade com as práticas de segurança é apenas o primeiro passo para que essa tecnologia seja usada de forma totalmente responsável. Então, se você não pensou nisso ainda, é importante pensar. Além disso, para um gestor que deseja se tornar um líder em dados e IA, é fundamental pensar também na IA generativa como parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital. Na verdade, ela não é isolada, ou ampliação da cultura que a gente chama de data-driven, que é uma cultura em que as pessoas privilegiam o uso de dados e IA para tomar decisões estratégicas e criar as suas estratégias de negócio. Isso significa integrar essa tecnologia com outras ferramentas, criar processos que maximizem o valor gerado e estabelecer objetivos claros de uso. Caso contrário, todo mundo vai para um lado diferente e no final a gente não consegue colher os resultados. É necessário organizar os dados são fundamentais, definir os insights, quais deles são prioritários e como eles podem ser aplicados de forma prática no negócio. E dados, não esqueça que para usar IA generativa é necessário ter informações de qualidade disponíveis para serem consumidas pelos modelos. A máxima de TI fala garbage in, garbage out, ou seja, se entrar lixo, sai lixo, e isso também se aplica ao uso da IA generativa. Se os nossos dados são faltantes, duplicados, sem consistência ou integração, a gente vai precisar resolver isso antes de partir para a IA. E você pode estar se perguntando, como eu faço tudo isso na prática, Priscila? Modelos de IA generativa podem te ajudar a fazer uma série de tarefas. Dentre elas, resumir suas anotações. Se você costuma anotar ideias e pontos importantes durante as reuniões e depois precisa revisar para criar um relatório ou enviar um resumo por e-mail, a IA generativa pode facilitar esse processo. Basta inserir suas anotações e pedir à ferramenta para gerar um resumo claro e direto, seja em formato de detalhes, parágrafos ou da forma como você preferir. Assim, você pode organizar rapidamente as informações antes de compartilhar.
Algumas ferramentas, como o Teams, já vem muitas vezes com o Copilot embutido, que ajuda nessas tarefas. E nota, sempre revise o conteúdo antes de enviar, a gente leia tudo. Também a gente pode fazer planejamento e desenvolvimento de KPIs e análise. Para gestores de negócio que estão no início do planejamento de algum projeto ou demanda, a IA generativa vai ser útil para definir indicadores-chave de desempenho, ou os nossos famosos KPIs. Você pode inserir os principais requisitos e pedir à ferramenta sugestões de considerações relevantes para monitorar o sucesso do projeto ou aquela demanda específica. Terceiro ponto, a IA generativa também nos ajuda a escrever de forma clara e objetiva. Se você já escreveu um texto, mas quer garantir que ele seja direto e fácil, ou, muitas vezes a gente precisa traduzir esse texto para outro idioma, a IA generativa pode ajudar você a refinar a comunicação. Para isso, a gente insere o texto e pede que ele seja reescrito com clareza e precisão, usando um tom profissional ou alinhado com a estratégia da empresa, ou, por exemplo, no inglês americano. É possível também a gente extrair insights dos dados. Ao analisar dados e buscar insights práticos para o seu setor, a IA generativa pode fornecer análises adicionais. Basta analisar os dados relevantes e solicitar os insights que sejam aplicáveis à sua área de atuação, facilitando a interpretação e o uso das informações. E por último, a gente consegue criar bancos de conhecimento interno. No plano pago, a gente consegue configurar a inteligência artificial generativa para criar assistentes personalizados que utilizam uma base de conhecimento específica da empresa. Dessa forma, a ferramenta consegue fornecer respostas muito mais consistentes e aprovadas internamente para questões frequentes sobre políticas e procedimentos, poupando aí muito tempo das pessoas, e isso a gente tem usado muito. Mas de novo, atenção, vou falar disso sempre. Ao usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta no seu trabalho, evite compartilhar informações sensíveis ou que causem algum vazamento. A gente precisa estruturar os comandos de forma a proteger os dados, garantindo que a ferramenta responda de maneira útil, sem expor os conteúdos restritos. E se você quiser saber mais, durante o nosso conteúdo eu vou compartilhar um link da revista Forbes com vocês que fala sobre isso. Bom, depois de tudo isso, eu recomendo que você encare a IA generativa como um componente estratégico que vai exigir estruturação e alinhamento com a visão e os objetivos da sua empresa. Quando usada de maneira bem planejada e ética, a inteligência artificial pode ajudar a transformar o seu negócio, gerando insights e melhorando a tomada de decisão. Mas isso vai exigir preparação. A IA generativa sozinha não resolve tudo. Ela funciona melhor quando faz parte de uma abordagem integrada e cuidadosamente planejada. Um dos maiores erros que vemos as pessoas cometendo ao usar a IA generativa é não investir tempo em entender como usá-la estrategicamente. Muita gente pensa que basta jogar uma tarefa na IA, tipo, eu preciso de um resumo de um relatório, ou eu quero uma análise rápida do mercado e pronto. Mas o uso eficaz da IA generativa vai muito além disso e a gente precisa estar preparado para esse novo mercado. Deixa eu dar um exemplo prático. Imagina que você tem uma empresa e quer usar a IA para melhorar o atendimento ao cliente. Ao invés de só pedir para a IA responder perguntas simples, a gente vai pensar em como ela pode realmente agregar valor. Será que ela pode ajudar a entender os padrões nas dúvidas dos clientes, por exemplo? Será que eu consigo identificar oportunidades de melhorar os produtos ou serviços com base nessas perguntas? Ou até automatizar partes de um processo que vem demorando muito? Essas são formas estratégicas de usar a IA,
que vão ativar um olhar mais profundo sobre o que o negócio precisa e como a tecnologia pode apoiar esses objetivos. Há horas em que os dados em um dashboard já vão nos ajudar, ou mesmo a IA tradicional, que pode ajudar a resolver problemas do seu dia a dia, pois consegue identificar padrões, consegue classificar imagens e outras coisas, né? O que pode ser super útil para a gente conseguir gerar resultados. A IA tradicional, ela consegue identificar padrões e outliers, que são os pontos extremos que as pessoas devem ter, né? Que prestar atenção ali, e que normalmente a gente nem percebe, o olho humano nem percebe, como a mudança no comportamento de consumo ou até tendências de mercado. Às vezes é difícil identificar isso por nós mesmos. Outro erro comum é não adaptar a IA ao contexto específico da sua empresa. Por exemplo, algumas empresas usam IA generativa para criar conteúdos de marketing, mas cada empresa tem seu próprio tom, tem seu próprio público, tem seus valores. E aí, se você usa a IA de forma genérica, sem personalizar, os textos acabam ficando ali impessoais e desconectados da sua marca. O cliente, com certeza, vai perceber essa falta, né, de percepção ali real, o que pode acabar prejudicando a imagem da empresa. Então, a dica aqui é: trate a IA generativa como uma aliada estratégica. Antes de sair pedindo respostas ou relatórios, a gente se pergunta: como essa informação ou tarefa pode realmente impactar os meus objetivos de negócio? E o que eu posso fazer para adaptar o resultado ao que o meu público e a minha equipe precisam? Esse tipo de reflexão é o que vai diferenciar o uso básico da IA do uso realmente transformador para o negócio. A IA generativa é uma aliada para os líderes que têm uma agenda cheia e que precisam de tempo. Um dos principais benefícios é essa possibilidade de automatizar as tarefas repetitivas. Imagina, a gente tem uma série de relatórios semanais para revisar, ou a gente tem uma série de documentos que precisam ser resumidos, ou a gente precisa encontrar alguma coisa dentro deles, ali páginas e páginas de texto. Ao invés de gastar horas nisso, a gente vai configurar a IA para fazer esses resumos para nós, e em poucos minutos a gente já tem uma visão geral do que a gente precisa. Esse tempo, gente, que a gente economiza, ele pode ser usado em atividades mais estratégicas, como planejando o crescimento da equipe, desenvolvendo novos produtos ou projetos, ou até mesmo aquilo que a gente mais adora, que é passar tempo com a nossa família ou fazer uma atividade física. Todo mundo precisa disso, né, gente? Além disso, a IA generativa ajuda na tomada de decisão. Por exemplo, se a gente precisa decidir qual produto deve ser o foco da próxima campanha, ao invés de fazer análises demoradas, a gente pode pedir para a IA analisar rapidamente os dados de vendas, o feedback dos clientes e as tendências de mercado. Em poucos minutos, a gente já tem uma visão clara de onde vale mais a pena investir. Isso vai ajudar você a ser mais ágil e a tomar decisões com base em dados, o que aumenta as nossas chances de sucesso. Bom, então reforçando tudo que eu disse até agora, pense que a IA generativa vai permitir que você trabalhe de forma mais inteligente e não apenas mais rápido. Com a automação de tarefas operacionais e a capacidade de gerar insights rápidos, você consegue direcionar seu tempo e energia para o que realmente faz diferença no seu negócio. Então a gente precisa pensar sobre isso. Pensar que a gente vai ter tempo para olhar estratégias de longo prazo, inovação, liderança da equipe, ao invés de ficar preso em atividades rotineiras. A gente vai focar realmente naquilo que vai dar resultado de fato. Resumindo, a IA generativa ajuda líderes ocupados a terem mais resultado porque permite automatizar os processos repetitivos e ganhar agilidade na tomada de decisão. Você precisa acreditar que essa tecnologia fará diferença no seu dia a dia.
Adotar IA, qualquer que seja o tipo, não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. É uma jornada, é gradual, vai passar por algumas fases bem definidas. É quase como escalar uma montanha. A gente começa pela base, testa o terreno, avança para o próximo nível e finalmente chega ao topo. Mas o topo, gente, revela uma vista maravilhosa. E o melhor momento para começar com a IA generativa é agora. Essa tecnologia já está madura o suficiente para trazer resultados práticos e pode ser uma grande vantagem competitiva para quem está adotando cedo. Além disso, o processo de adaptação leva tempo, então quanto antes a gente começar, mais rápido a gente vai poder aproveitar os benefícios. Bom, caminhando para o final, rapidinho, eu sei que você pode estar se perguntando, mesmo sabendo tudo que você acabou de ouvir eu falar, eu não tenho tempo para pensar nisso, Priscila, o que eu devo fazer? E eu sei muito bem o que você está passando. Hoje em dia, gente, com o corre-corre, as muitas demandas que a gente tem, fica difícil arrumar tempo. Além de todos os compromissos que a gente tem com a nossa família, nossos filhos, a gente tem um monte de coisa para fazer no trabalho. Eu mesma passo por isso todos os dias, eu sei que realmente é complicado. Mas para se tornar um líder em dados e IA, independente da sua área, a gente vai ter que ter um tempo para estudar, para entender o mercado e realmente querer aplicar tudo isso, e não é fácil. A gente esbarra em um componente muito importante muitas vezes, que é a cultura empresarial. Como convencer as pessoas a usar a tecnologia e abandonar aquele Excel demorado, cheio de fórmulas, ou mesmo controles antigos, onde a gente já tem uma super segurança. E olha, se a gente quer realmente ser um líder na nossa área de atuação em dados e IA, a gente precisa entender que não se trata apenas de ferramentas e técnicas. O grande desafio é mudar a mentalidade, e isso envolve transformar a cultura de dados na nossa área de atuação, na sua área de atuação. A maioria das empresas ainda tem aquela mentalidade de dados não são para todos, Isso acaba limitando muito as decisões e o crescimento estratégico. Para quebrar essa barreira, a gente precisa criar uma cultura em que todo mundo, e não só a turma de TI, lá o pessoal de TI ou de dados, vê os dados como uma ferramenta essencial para tomar decisões melhores. E para fazer isso, vai ser necessário, sim, dedicar um tempo para estudar e mudar essa forma de pensar, que é o mais difícil. Eu sei que o tempo é uma das maiores dificuldades para quem quer começar e, de fato, não é uma tarefa tranquila de gerenciamento. Mas pense junto comigo, igual eu falei para você, eu já passei por isso muitas vezes. A melhor maneira de superar é integrando esse aprendizado à nossa rotina de forma simples. E hoje em dia isso é super fácil. Que tal a gente começar a assistir os vídeos que eu estou criando aqui, por exemplo, como se fosse um podcast? A gente pode escutar enquanto vai para o trabalho ou aproveita ali o trajeto do dia a dia, e aí a gente já vai aprendendo, alguma coisa já vai entrando ali. Assim o conteúdo vai sendo absorvido por nós de uma forma mais natural, e a gente começa a mudar a mentalidade sem perder tempo extra. Não se trata às vezes, gente, de fazer horas de estudo, mas de aproveitar os momentos em que a gente já está indo de um lugar para o outro. E com isso, aos poucos, a gente vai entender como dados e IA podem transformar a nossa prática profissional. E mesmo parecendo difícil, a verdade é que muitos profissionais que pensam que não conseguem hoje aprender, superar essa barreira e se destacar, as pessoas estão conseguindo ser líderes em dados IA na sua área de atuação. Trazendo um estudo aqui para embasar o que eu estou falando, um estudo da McKinsey apontou que 70% das empresas que implementaram uma cultura de dados e investiram no aprendizado contínuo dos colaboradores aumentaram o seu desempenho financeiro em até 20%. Ou seja, dedicar tempo para aprender sobre dados e IA não é apenas um bom investimento para o nosso conhecimento,
mas também para o nosso crescimento profissional. Isso é fato. Tudo isso, gente, demonstra que é um esforço que compensa no longo prazo e faz diferença. Eu, igual eu falei para vocês, eu também já passei por isso, né? Quando eu comecei a estudar sobre IA, e olha que eu sou da área de dados, veio uma quantidade de novos conceitos, né? Que parecia esmagador. A ideia de encaixar mais uma coisa na minha rotina parecia totalmente impossível. Mas eu entendi lá em 2018, né, que se eu não começasse a adaptar meu tempo para aprender, eu acabaria ficando para trás. Então eu comecei a assistir conteúdo, eu comecei a estudar de forma simples, e olha que nem tinha esse monte de coisa, era antes da pandemia, gente. Então, né, eu vi ali algum podcast que já existia, isso lá em 2017, 2018, a gente nem tinha IA generativa, né, não foi fácil no começo. Mas com o tempo os resultados vieram, né, apareceram, me tornei mais fluente em IA, me ajudou a conquistar posições de liderança maiores. Então por isso eu posso garantir para vocês, a gente, né, qualquer um de nós consegue, mas a gente precisa começar. Bom, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas próximas lives e continue também acompanhando as dicas como né, liderar com dados e IA para transformar o nosso futuro profissional. Até a próxima!